Eu quero ler com vocês Juízes, capítulo de número 14, versículos 5 a 9. Nós vamos ler juntos. Diz assim: Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele, Sansão, o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Queridos, a história de Sansão é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. A gente tem a impressão de que Sansão, por causa da sua força, era um homem, 2,5 metros, um armário. Eu não vejo Sansão assim, porque a força de Sansão não estava nos seus músculos. A força de Sansão estava no Espírito de Deus que se apoderava de Sansão. A força não vinha do corpo de Sansão, mas vinha de uma ação divina. A história de Sansão é contada em Juízes, a partir do capítulo de número 13, e são 4 capítulos, o 13, o 14, o 15 e o 16, que contam a história desse homem e desse juiz de Israel. A história de Sansão ele surge através de uma promessa de Deus para o povo de Israel que estava sendo escravizada pelo inimigo. Já do momento em que Sansão surge, já havia 40 anos que o povo de Deus era escravizado e oprimido pelos filisteus. E é nesse contexto de luta, de prova, que surge um anjo e fala com uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E ele promete a esta mulher o nascimento de um filho. Mas ele dá algumas diretrizes. Ele diz que para ela que esse filho nasceria com um propósito e que seria um nazireu de Deus. Não passaria navalha sobre a sua cabeça. E ela recebe aquela notícia, mas quando ela recebe aquela notícia, essa mulher não é mencionado o seu nome, ela corre e avisa o seu esposo. O esposo sim tem nome, chamado Manoá. E o esposo ele não duvida dela, Manoá não duvida dela, mas Manoá pede para que a Deus que esse anjo apareça novamente. Porque ele tinha uma pergunta muito importante para fazer, que a sua esposa não havia feito. E Deus ouve a oração de Manoá e aparece novamente o anjo para a mulher, e a mulher sai correndo em disparada para buscar o marido, e quando o marido chega de fato, está ali diante deles o anjo do Senhor. E a pergunta de Manoá é uma pergunta tão interessante, está lá no versículo 5 do 13 de Juízes. Aliás, no capítulo 13, versículo de número 12. Diz assim então Manoá: Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras e o menino nascer, qual deve ser o modo de viver do menino e do seu serviço? Que pergunta, que coração, como eu aprendo com esse homem. Gente, ele não pergunta qual escola o menino vai estudar, ele não pergunta se ele vai ter recurso para criar o menino, ele não pergunta se o menino vai ter do bom, do melhor ou não, ele não pergunta nem mesmo da saúde do menino, ele pergunta qual deverá ser o modo de vida, o modo de viver desse menino. Mas ele está passando por cima dele mesmo, por cima da criação que recebeu dos pais, dos avós, por cima da cultura familiar. Ele está dizendo, esse menino, ele vai ser ensinado exatamente como tu me disseres. Eu quero que ele seja alinhado com o Senhor.
E o anjo dá uma resposta ainda mais interessante, e ele não responde a respeito do menino, mas a respeito da mãe. E ele diz que a sua esposa se guarde de tudo o que eu já lhe disse anteriormente. De todo vinho não comerá nada que procede da videira, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Guarde bem isso, não comerá coisa imunda. E tudo quanto lhe tem ordenado, ela deve guardar. Ele faz uma pergunta a respeito do menino, e o anjo responde mostrando o modo de vida da mãe. Então eu aprendo uma segunda lição aqui para os pais que estão aqui nessa manhã. O anjo exige que o menino seja criado pelo exemplo da mãe. Olha que coisa interessante. Primeiro, um pai que quer que o filho cresça de acordo com o coração e a vontade de Deus. E a resposta de Deus é que o menino siga o exemplo da mãe. Gente, isso é uma coisa que pega muito forte para nós. Você já perguntou alguma vez a Deus, dobrou os teus joelhos e disse: Senhor, eu passo por cima das minhas vontades e te pergunto, como eu devo criar o meu filho? Como eu devo criar a minha filha? Você já fez essa pergunta para Deus? Pois Manoá, antes mesmo de Sansão nascer, já havia feito essa pergunta. Uma outra coisa interessante é que o exemplo da mãe. E eu pergunto para você, você é um exemplo para os seus filhos? Um exemplo no que diz respeito às coisas da terra, mas com relação às coisas espirituais? A gente, às vezes, derrama uma lágrima quando vê uma ação do nosso filho, ou dos nossos filhos. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eles vinham cantar na igreja, aqui na frente, no grupinho, desde muito pequeno, e a gente já se emocionava com aquilo. A gente quer ver o agir de Deus na vida dos nossos filhos. Mas a pergunta é, ou a grande pergunta que fica aqui é, a gente quer isso na vida deles, mas nós temos isso sobre a nossa? Nós somos o exemplo deles? A gente quer que os nossos filhos cresçam na igreja, mas a gente vem à igreja. A gente quer que os nossos filhos tenham um compromisso com Deus, mas a gente tem esse compromisso. A gente quer que os nossos filhos ouçam a voz de Deus, mas a gente pergunta o que Deus acha do modo de vida que nós estamos vivendo. De modo que o início da história de Sansão já é uma coleção de exemplos e de princípios aqui. E quando o anjo responde aquilo, então Manoá diz, olha, espera aqui e deixa que eu te traga aqui um sacrifício. E ele traz um sacrifício, e ele sacrifica sobre a rocha, e na fumaça do sacrifício, a Bíblia diz que o anjo sobe, e nunca mais eles viram aquele anjo. Era a oportunidade da vida dele. A oportunidade estava ali. Eles nunca mais teriam aquela conversa. Por isso eles escolheram cada palavra que eles perguntariam e que conversariam com o anjo do Senhor. Isso eu chamo, gente, de não perder as oportunidades. A gente vive uma vida onde procrastinar faz parte da cultura, deixar para depois, sempre depois, sempre depois, sempre para amanhã, sempre para depois de amanhã, quando nós deveríamos aproveitar cada oportunidade. O capítulo 13 foca nos pais e no nascimento de Sansão, e agora Sansão nasce e observe como termina o capítulo 13. Depois disso, deu aquela mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. Escute agora a definição. E o menino cresceu, ou seja, alcançou a fase adulta, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Ele nasceu para um propósito. Mas eu quero, antes de desgarrar aqui do pai e da mãe, eu preciso dizer, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Se o Senhor o abençoou, é porque aquela mãe alcançou o objetivo dela de ser exemplo para o seu filho. Sansão é abençoado, mas quando chega, e eu chamo o capítulo 13 da grande ascensão de Sansão, é quando ele chega no ponto onde ele está sendo abençoado e cumprindo o propósito de Deus. Mas quando chega no capítulo 14, o texto começa com uma palavra terrível. Diz assim, desceu Sansão a Tina. Queridos, a palavra desceu aqui não é só um estado geográfico. A palavra desceu aqui é uma posição espiritual negativa.
A cidade de Tina era uma cidade dos filisteus. Exatamente. Do povo que Sansão se levantou para destruir. E ele decide descer aquele lugar, e quando ele desce, ele olha para uma das filhas dos filisteus. E a Bíblia diz, e a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 2, que quando ele olha para aquela mulher, ele se interessa por ela, e ao se interessar por ela, ele volta e declara isso ao seu pai e à sua mãe. Imagine agora, aqui eu digo que é o princípio da queda de Sansão. Ele diz ao seu pai e à sua mãe que ele quer ter aquela mulher por esposa. E imediatamente aqueles pais disseram ao filho: olha, tem tantas mulheres aqui entre as filhas dos teus irmãos, por que tu vai tomar uma mulher lá dos filisteus? E a resposta de Sansão revela o começo da sua queda. Ele diz: eu quero aquela mulher, porque aquela mulher me agrada os olhos. Irmão, quem desce começa a caminhar pelos seus próprios olhos. O interesse dele é justamente por uma mulher dos filisteus. E a Bíblia nos adverte ao perigo de nós caminharmos pelos nossos próprios olhos. Observe o que diz em 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Escute agora. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não provém de Deus, mas do mundo. O mundo e toda a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sansão, movido pelos olhos, vai em direção àquele lugar. E aqui entra no texto que eu li. Ele, junto com seu pai e sua mãe, a Bíblia vai dizer no versículo 5, e aqui agora eu quero que você comece a redobrar sua atenção. E eles estavam no caminho, e a Bíblia diz assim: e chegando às vinhas, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Ele estava no caminho, e por algum motivo tinha as vinhas no caminho. Um leão novo, e a Bíblia diz um leão jovem, em outras traduções, um leão de mais ou menos entre 4 e 5 anos, com toda a sua força. Ele sai do meio das vinhas e dá de cara com Sansão. Agora eu pergunto para você, te chamou a atenção alguma coisa nesse versículo? Observe. E chegando às vinhas, um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Vinha, querido, é lugar de uva. Quem aqui já assistiu aqueles programas da Discovery Channel dos animais? Quem aqui viu algum dia um leão selvagem deitado comendo uva? Você já viu, não? Eu nunca vi. Leão, queridos, não come uva. O que um leão está fazendo no meio de uma vinha? Tem alguma coisa errada. Mas a gente pode ter uma visão espiritual desse texto, porque a Bíblia ela é assim. A vinha, a uva, ela é o tempo todo na Bíblia conectada à alegria, à felicidade. E, analisando dessa forma, lá de dentro desse lugar, que deveria ser um lugar de alegria e de felicidade, sai um leão bramando. Leão bramando só aparece na Bíblia em 2 lugares. Aqui e lá em 1 Pedro 5,8. É os únicos 2 lugares da Bíblia que aparece leão bramando. Porque leão não brama, leão ruge. Assim como o leão da tribo de Judá. Amém? A figura de Cristo é uma figura de um leão que ruge. Aí o diabo se apresenta na figura de um leão que brama. E aí, quando a gente lê o outro lugar da Bíblia em que mostra um leão bramando, está escrito assim, 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Só aparece 2 vezes na Bíblia o leão bramando. E é um leão falsificado. Esse leão, ele não é o leão da tribo de Judá, mas é um leão que representa a fúria do diabo para destruir você e para acabar com o seu propósito. Então, esse leão que brama sai das vinhas para destruir um propósito de Deus sobre a terra, chamado Sansão. Porque Sansão nasceu para um propósito. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas quando Sansão olha para aquele leão, ele tem 2 opções. Ou ele mata, ou ele morre. Matar era o inevitável. Porque um leão jovem, depois você dá um Google aí, não agora, que você pegar no seu celular, eu vou te acusar daqui de cima. Depois você dá um Google em casa lá, e você vai descobrir que um leão jovem, ele pesa até 250 quilos. E ele tem a capacidade de derrubar um búfalo de 900 quilos com uma patada. A sua chance, numa guerra desarmada com um leão, ela é 0. Não importa o tamanho que você seja, é 0. Então, é matar ou morrer. Então, o plano do leão que brama estava indo tudo de acordo. É impossível que haja a vitória do lado de lá. O que o leão não esperava é que o Espírito Santo iria se apoderar de Sansão. E essa figura, ela é preciosa, porque o diabo só não acabou com você porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Não é porque você é bom, não é porque você é top, mas é porque Deus está com você. Observe. Então, diz lá no versículo 6, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, escute a palavra, tão poderosamente que ele despedaçou o leão, como despedaça um cabrito sem ter nada na mão. O leão pulou nele, ele pegou aqui na parte de baixo da boca, na parte de cima da boca, e fez assim, um papel. Acabou. Despedaçou aquele leão. E esse leão, então, é tirado para fora do caminho. Antes de seguir, eu preciso te fazer essa pergunta. Existe um leão que brama na sua vinha? Algo que tem acabado com a sua felicidade, tirado a sua paz, não é para estar ali, mas está. Se instalou para destruir, para acabar. Se instala no lugar que nos deveria dar mais alegria, mais prazer, um lugar que deveria ser um lugar de bênção. Mas o que acontece? Esse leão que brama, esse inimigo se instala e ali se levanta para destruir. Se isso tem acontecido na sua vida, eu preciso lhe dizer uma coisa, que está na Bíblia toda, mas que talvez você nunca tenha tomado posse. Há um poder, uma autoridade de Deus a ser liberada sobre você para despedaçar o inimigo. E muitos de nós, às vezes, achamos que não tiramos o inimigo para fora da vinha, porque é uma guerra travada. Eu digo que vai... Olha, desculpa, eu vou falar aqui rasgado, amém? Eu digo que é muito mais por preguiça do que por guerra. Às vezes a gente deixa o diabo ter legalidade na nossa vida por preguiça de colocá-lo para fora. E quando eu digo preguiça é porque a gente não se levanta para ter um tempo com Deus, para levar as coisas de Deus a sério. Pastor, mas a preguiça não é muito forte? Vou ler um versículo para você. Provérbios, capítulo 26, versículo 13, diz assim: diz o preguiçoso. Amém? Diga junto comigo isso, diz o preguiçoso. 1, 2, 3. O que o preguiçoso diz? Tem um leão lá no caminho, tem um leão na rua. Ponto, acabou o versículo. Sabe o que Salomão estava dizendo? Que o preguiçoso nem sai da cama, porque tem um leão lá fora. Quando
nos foi dado a autoridade de domínio, a autoridade de vitória. Mas só de imaginarmos as coisas que teremos que enfrentar, a gente se acomoda. Mas, querido, em nome de Jesus, eu quero que você levante a sua mão. Receba autoridade e despedaça o diabo que tem atrapalhado a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba esta autoridade. Ele despedaça e pega o leão despedaçado e para fora do caminho. Vocês estão entendendo que eu estou repetindo caminho, né? Para fora do? Ah, tá. Quem é o caminho, gente? Jesus é o caminho. Sai fora. Aí entra algo que acontece com a maioria das pessoas. O versículo seguinte diz assim: e depois de alguns dias, vou repetir de novo, e depois de alguns dias. Pô, num dia o cara despedaça o leão, mas quando passa os dias, você já se sentiu assim? Domingo você renova todos os teus votos com Deus. Você toma a decisão de que você vai levar Deus a sério, de que você vai fazer mudanças na sua vida. Você pede para que o Espírito Santo habite no seu coração. E você sai daqui cheio de coragem. Mas passado alguns dias, lá para quarta, quinta-feira, lá está você de novo, vivendo como se o domingo nunca tivesse acontecido. Passado alguns dias, ele volta e aí diz assim: apartando-se do caminho. Ele está passando ali e aí vem uma lembrança. Olha a lembrança, gente. Olha como o diabo é sujo. Vem uma lembrança. Eu matei o leão, foi aqui, não foi? Foi. Eu joguei o corpo do leão morto lá para fora do caminho, sim ou não? Como será que está o corpo do leão morto? Dá para acreditar nisso? Olha onde que ele vai. Ele então se aparta do caminho e o texto diz para ver o corpo do leão morto. E quando ele chega lá, ele simplesmente olha para o corpo do leão, está lá, podre, fedendo, imundo. Mas em cima do corpo, um enxame de abelhas, produzindo mel. As abelhas fizeram uma colmeia em cima do corpo. E quando ele olha para aquela colmeia, queridos, ele decide então ir buscar algo naquele corpo. O mel. Observe isso. Ele decide sair do caminho para ver aquilo que já havia morrido. Algumas pessoas precisam ouvir o que eu vou dizer aqui. Existem coisas que já morreram na sua vida. Existem coisas que você já venceu. Você colocou para fora do caminho. Mas passado um tempo, lá está você, atrás daquilo que já morreu. Lá está você procurando coisas, vou até fazer assim, né? Lá está você procurando coisas que já morreram, que não fazem mais parte da sua vida. Você já venceu. O Espírito Santo te deu autoridade para que você, revestido por Ele, destruísse essas coisas. Você está no caminho, mas o passar dos dias enfraquece a memória. E aí, qual que é a curiosidade? Eu quero ver aquilo que eu já matei. Eu quero ver aquilo que estava me fazendo mal. Só dá uma olhadinha. E aí, meu irmão, o diabo está com um plano preparado. O diabo sabe que se Sansão chega e vê só o corpo morto, ele vai repugnar. Então o diabo cobre aquele corpo, aquele cadáver daquele animal selvagem. Ele cobre de mel, porque essa é a especialidade do diabo. Cobrir de mel aquilo que já deveria estar morto. Havia um enxame que estava morto, agora tinha mel por cima. E quando Sansão olha para o corpo do leão, ao invés de ele repugnar, a boca dele enche de água. Por causa do
mel. Quem está entendendo a sutileza do diabo, diga amém. O cadáver do leão está fedendo, mas tem mel por cima. E Sansão sabia da lei de Deus. Sabe o que diz na lei de Deus? Levítico 5:2 diz assim: se alguém tocar alguma coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de um animal de rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que tenha consciência disso, este se tornará impuro e será culpado. A lei dizia que Sansão jamais poderia tocar num cadáver. Mas o que o diabo faz? Ele põe uma casca de mel. Sansão, ao tirar o mel, encosta no que está atrás do mel. E o que é pior? Sansão não só se torna imundo ali, se suja com aquilo, fora do caminho, como ele volta para o caminho com o mel que ele buscou fora do caminho. E ele sai comendo. E o que é pior, o seu pai e a sua mãe não sabiam disso. E ele dá para o pai e para a mãe o mel que ele tirou do corpo do leão. E não conta para o pai e para a mãe de onde ele tirou. Sabe o que isso nos ensina? Que a gente não só desgraça a nossa vida, como a gente desgraça a vida da nossa família. Só porque eu quis dar uma olhadinha fora do caminho. Coisas, é só uma olhada fora do caminho. E eu logo volto e está tudo certo. É claro que de lá eu trago alguma coisa, mas é mel. É doce. O que tem de mal nisso? Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Aqui começa a queda de Sansão. Na sequência disso, ele se casa com uma mulher, ainda no capítulo 14, é aquela mulher para quem ele olhou. Mas ele faz um enigma, a mulher quer saber o resultado do enigma, ele diz para ela conta para os inimigos descobrem o enigma de Sansão. Sansão fica doido da cara, some no dia do casamento. Aquela mulher, segundo a cultura da época dos filisteus, é dada para um dos amigos de Sansão. Sansão volta dias mais tarde para pegar a sua mulher, a mulher já está casada com outro. Ele fica brabo, está lá no capítulo 15. E ele coloca fogo na seara dos filisteus com 300 raposas, porque ele está macho demais com isso que aconteceu. Isso no capítulo de número 15. Os filisteus então pedem que os próprios irmãos de Sansão o entreguem, e ele é entregue, mas naquele mesmo capítulo ele se solta das cordas, ele se coloca entre uma rocha e 1000 filisteus, e ele sem arma nenhuma na mão, olha no chão, tinha um jumento morto. E a queixada do jumento era só o esqueleto. Ele pega a queixada do jumento, faz daquilo uma arma e mata 1000 filisteus. Uma queixada de jumento. Esse mesmo Sansão, no capítulo 16, ele está numa cidade dos filisteus, chamada Gaza. E no versículo de número 1 do capítulo 16, a Bíblia diz que ele estava ali com uma prostituta. Observe como Sansão começou a nesse alto e baixo. E a Bíblia diz então que aquela cidade, aquele povo cercou, para que fechou os portões da cidade, para que ele não escapasse dali, e ele simplesmente arranca os portões da cidade. E existe um cálculo de que esses portões pesavam 15 toneladas. Ele arranca o portão da cidade com ferrolho e tudo, sobe lá em cima do morro e joga lá de cima do morro. O cara tinha algo que o impulsionava a destruir o inimigo, mas vivia de altos e baixos. E é no capítulo de número 16 que ele conhece uma mulher chamada Dalila. E aqui a história fica mais familiar, porque é aqui que os filmes contam. E a Bíblia diz então que essa mulher, ela se relaciona com Sansão com uma missão, descobrir qual é o segredo da sua força. E ela faz isso por 3 vezes. E a primeira vez ele disse: se alguém me amarrar com tiras de couro úmida, acabou a minha força. E ele dorme e ela grita: os filisteus vêm sobre ti, e ele arrebenta aquelas tiras como se estivesse arrebentando qualquer coisa. Ela diz: poxa, você mentiu para mim. E aí ele diz: se vocês me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, então a minha força vai embora. E eles fazem isso, e uma vez mais Sansão arrebenta aquelas cordas. Finalmente, ele diz: se você amarrar
um pano, ou tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e prender os meus cabelos numa lançadeira, então ficarei fraco. Ele começou a zoar com a cara da mulher. E aí lá vem o povo e ele arrebenta com tudo, com lançadeira, com tudo, nada prendia o homem. Mas aí a Bíblia diz que ela começou a levar ele para um nível de angústia tão grande, que a Bíblia diz assim, que ele preferia a morte. Olha como ele ficou na mão dessa mulher. E então ele revela e ele diz, eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Nunca se passou navalha na minha cabeça. Se raparem a minha cabeça, acabou o meu voto de nazireado. E a força minha foi embora. E então ela faz com que ele durma no colo dela. E quando ele está no mais profundo sono, ela chama um filisteu e raspa a cabeça dele. E quando os filisteus chegam para pegá-lo, ela uma vez mais grita, os filisteus vêm sobre ti. E aqui está o capítulo da desgraça, o versículo da desgraça na vida de Sansão. Porque diz assim, e Sansão acordou, está lá no versículo 20 do capítulo 16, do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, vírgula, mas Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. Não sabia. Não sabia. Que triste. Aliás, não tem nada mais triste na vida de uma pessoa do que ela pensar que Deus está com ela e não está. Não tem nada mais triste. Nada mais triste do que uma pessoa achar que Deus está com ele quando na verdade não está. Nada mais triste do que alguém pensar que basta ele querer e Deus vai fazer, o Espírito Santo vai se manifestar, quando na verdade essa presença foi embora. Eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor está contigo? O Senhor está contigo? Davi tinha tanto entendimento disso, que quando ele pecou, lá no Salmo 51, ele diz, esconde, ó Deus, a tua face dos meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele diz assim, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi sabia que podia perder tudo menos a presença de Deus. Eu vou perguntar de novo. Deus está contigo? Meu irmão, quando Sansão quebra aquilo que era de Deus na vida dele, Deus se retirou. Deus deixou Sansão à própria sorte. E sabe o que acontece? Escute o padrão. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza e prenderam-no em algemas de bronze e o puseram a girar em um moinho na prisão. Primeira coisa, prenderam. Nunca ninguém tinha colocado a mão em Sansão. Agora todo mundo pegou do jeito que queria e prendeu o cara. Segunda coisa, furaram os olhos. Segunda coisa que o diabo faz é tirar a visão de quem ele coloca a mão. A pessoa fica cega. A pessoa está presa com os olhos furados e acha que é livre. Quando na verdade não passa de um escravo do diabo. E o terceiro ponto é colocado no moinho. E você sabe como funciona o moinho. O moinho tinha um braço, uma pedra em forma redonda aqui, e um braço de madeira, e era colocado o boi, e o boi andava em círculo. Eles colocaram Sansão naquele moinho e o fizeram fazer o serviço do boi, andar em círculo. Esse é um padrão do diabo. Quando Deus se retira, a pessoa só anda em círculo. Você já teve a impressão de que você anda e está sempre no mesmo lugar? De que nada muda, nada acontece? A pessoa entra num círculo, cega e presa
e não percebe que precisa de Deus. Não percebe. Mas, queridos, eu prego um Deus da graça. Quem diz amém por isso? Por isso a história não termina aqui. O versículo seguinte começa com um sonoro mas. Eu estou preso, eu estou sem visão, eu estou andando em círculo, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Tem versículo mais simples e óbvio do que esse? E rapar a cabeça. O cabelo vai voltar a crescer de novo. No meu caso, tem uma parte que não cresce mais. Mas graças a Deus que eu não estou sozinho nessa manhã aqui. Tem outros Robocops aqui, né? Com uma testa bem alta igual a minha. Bom. Mas é natural, queridos. É natural que o cabelo... e barba também, né, Mateus? Graças a Deus, barba volta a crescer também. O cabelo volta a crescer. O cabelo começou a crescer. Simples, mas profundo. O diabo pode ter tirado a sua esperança. O diabo pode ter tirado a sua visão. O diabo pode ter colocado você para andar em círculo. Mas olha o cabelo crescendo, porque onde você está? Você está dentro de uma igreja. E tem gente aqui que disse que nunca mais ia botar o pé em igreja. Mas olha onde você está. Olha onde você está. Tem gente aqui que diz que nunca mais vai se envolver em nada. Ah, é? Mas olha onde você está. Fala para quem está perto, o cabelo está crescendo, você nem está vendo. Fala aí, olha onde você está. Olha onde você está. O cabelo dele começa a crescer. E então os filisteus vão se reunir no seu templo, na sua arena. Não é a arena furacão, é a arena de Dagon, parece. Do Deus dos filisteus. E em meio àquela festa e bebedeira, eles decidem que deveriam buscar Sansão, lá de onde ele estava, e trazer para ser zombado. Tirar Sansão de lá e trazer para um lugar de zombaria. Tem gente que já está até nessa fase. Tem gente aqui que não se relaciona mais nem com parentes, amigos, porque virou motivo de zombaria. Por falta de visão, por prisão, por só andar em círculo. Sansão está lá no moinho, andando em círculo. Sansão não vê, mas um moço se aproxima. Sansão não vê, mas sente. Sansão não vê, mas percebe que alguém está se aproximando. O moço tira as suas algemas, lava as suas feridas, lhe coloca uma roupa. E aquele moço vai conduzir Sansão a um lugar onde ele cumpriria o seu propósito, que era destruir os inimigos. Queridos, é só Deus que faz isso. O moço pega Sansão pela mão, conduz Sansão até o meio da arena. A arena da vergonha, a arena do desprezo, a arena da zombaria. Sansão está ali sendo conduzido pelo moço. Sansão então rompe o silêncio, no versículo 26 do capítulo 16, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam esse templo, para que eu me apoie nelas. Sansão não tem mais visão, mas o moço tem. O moço tem. Ele caminha agora, não mais pela visão dele, mas pela visão do moço. Quem está entendendo isso aqui? Como é que começa a queda? Pelos olhos. Mas agora ele não caminha mais pela visão dele.
Ele caminha pela visão do moço. O moço vai conduzi-lo. E eu preciso responder essa pergunta. Quem é esse moço? Que arranca a pessoa do lugar da vergonha e leva para cumprir o seu propósito. Esse moço tem nome. Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz exatamente isso. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O moço, lá vai o moço, tá, gente? Lá vai o moço e leva Sansão exatamente onde estão duas colunas que sustentam toda aquela construção, aquele templo, aquela arena. E coloca Sansão exatamente entre as duas colunas. O moço conduz Sansão até o lugar do seu propósito. Agora que Sansão estava no lugar do seu propósito, lhe faltava uma coisa. O que, pastor? Agora era só Sansão e Deus. E só tinha agora, naquele lugar, uma coisa que separava Sansão de Deus. Uma oração. Você sabia que você pode estar a uma oração do seu propósito? Uma oração. Uma oração que saia da sua alma. Uma oração que seja produzida no teu coração. Uma oração. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 28. Sansão então orou e disse: Ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Irmão, você começar uma oração desse jeito, você se prepara porque Deus vai se levantar no trono. Deus nunca se esqueceu de você. Nunca. Ó Senhor soberano Deus, lembra-te de mim. Ó Deus, te suplico, me dá forças só mais uma vez. Amém. Me dá força só mais uma vez, só mais uma vez. Você já chegou nesse nível de súplica? Você já chegou nesse ponto onde a tua oração parece que não sai da boca, parece que sai de dentro? Onde nada mais te resta a não ser cumprir o teu propósito. Eu quero lhe dizer, querido, que você não é Sansão, mas você nasceu para um propósito. Deus te trouxe essa terra para um propósito. E você pode estar curtindo a vida doidado, como Sansão fez. Aí logo, logo, o inimigo vai botar a mão em você. E se colocar a mão em você, ele arranca a sua visão. E você não consegue enxergar nem os teus próprios pecados. Você acha que é desse jeito mesmo. E ele te coloca para andar em círculos. Quando, na verdade, o nosso Deus, ele nos dá asas para voar como águias. Não é para andar em círculo rodando no moinho, não, gente. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo está aqui nessa manhã. O moço está aqui. O Espírito Santo está aqui e ele nos leva, ele queima em nossos corações para fazer uma oração. E eu quero provocar você que essa oração seja, nem que seja só mais uma vez. O que acontece em seguida é que o versículo vai dizer no 29 que Sansão forçou as duas colunas centrais sobre quais o templo se firmava. E ele as empurrou com toda a força. O templo desabou sobre todos os líderes e todo aquele povo. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida.
Sansão cumpriu o propósito. Sabe onde Sansão chegou? Nessa frase. E se amanhã você não lembrar de muitas coisas, lembre-se dessa frase. Eu prefiro morrer cumprindo o meu propósito do que viver sem nunca alcançá-lo. Sansão chegou nesse ponto em que ele disse: eu prefiro morrer e viver o meu propósito do que cumprir o meu propósito, do que viver sem nunca alcançá-lo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. Deus tem um propósito na sua casa. E decisões erradas te colocaram nesse lugar de cansaço, de canseira, de prisão. Mas eu quero lhe dizer, com todo o amor, que o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Gente, o Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Pastor, eu não posso vê-lo. Sansão também não. Mas Sansão pôde senti-lo. Sentiu ele tirando as algemas. Sentiu o banho, as roupas. Sentiu que ali era o seu momento. Sentiu que estava sendo pego pela mão e conduzido agora não mais pelos seus próprios olhos. Querido, enquanto Sansão tinha olhos, ele sempre se desviava do caminho. Uma hora era uma mulher dos filisteus, outra hora era uma prostituta, outra hora era Dalila, outra hora era... Mas quando a visão foi arrancada dele, ele entendeu que ainda que nos arranquem a visão, o Espírito Santo, ele nos conduz pelo caminho. É o Espírito Santo que nos conduz. De modo que não vivemos mais por vista, mas vivemos por fé. Por fé. Eu quero lhe dizer uma coisa. Enquanto você não chegar nisso aqui, preferir morrer cumprindo um propósito do que viver sem nunca alcançá-lo, você ainda não entendeu o lugar que Deus quer te colocar. Vai muito além de uma cadeira de igreja. Mas é um estilo de vida. Uma vida com direção. O homem de altos e baixos, nos seus derradeiros minutos, cumpriu o seu propósito. E entrou na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. O escritor diz: ainda me faltaria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas e de Sansão. Qualquer um de vocês, ainda que até o dia de hoje tenha tomado tantas decisões erradas, pode daqui a um tempo morrer e ser lembrado como um herói da fé, porque ainda dá tempo. Uma oração de distância. Uma oração de distância. Eu quero terminar dizendo e lhe aconselhando: para de sair do caminho por causa de cadáver de coisas que você já matou. Deus te chamou para rasgar o leão. Deus te chamou para viver um propósito. Deus te chamou para derrotar o inimigo. Eu quero orar contigo. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. No Salmo 138, nós vamos cantar uma canção juntas aqui desde o começo. Mas no Salmo 138 diz assim, versículo 8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Você sabe de que obra ele está falando aqui? Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo: Senhor, cumpre o teu propósito, não abandona essa obra, porque essa obra é das tuas mãos. Foi tu que me chamou, foi tu que me escolheu, foi tu que me trouxe. Não abandona, Senhor. E eu quero dar uma resposta para esse versículo com outro versículo. Aqui é o salmista pedindo: cumpra o propósito para comigo, o teu amor sempre permanece para sempre. Não abandone a obra das tuas mãos.
E a resposta de Deus está lá em Jeremias 29:11. E a resposta de Deus é: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a você uma esperança e um futuro.